Verstappen vence o Grande Prêmio de Las Vegas e as duas McLaren são desclassificadas e ainda tem Bortoleto fazendo um strike na largada. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, hoje com a camiseta do Rei de Mônaco numa outra variação muito bonita, preta, com esses detalhes aqui, muito legal. Você encontra na Paddock BR. Com o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, todos os pilotos e equipes representados. Bom, vocês gostaram do cabelinho de hoje aí, ó? Vocês ficam reparando todo o vídeo no meu cabelo? Hoje, tem dia que eu pintei, tem dia que não, né? Ó, aqui, ó, ele tá comportadinho hoje, tá até de boa. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse grande prêmio em que nós tivemos logo na largada strike do Bortoleto, mas antes disso eu preciso passar por um geral da prova. O que foi esse Grande Prêmio de Las Vegas? Antes da corrida, a Pirelli havia dito o seguinte: a gente não faz ideia de qual vai ser a melhor estratégia porque nós não tivemos dados para isso. No treino livre 2, que é a sessão mais representativa, as bandeiras vermelhas mitigaram muito os long runs e no qualifying tiveram sessão com pista molhada, então a Pirelli realmente não tinha dados para entender como estava desgaste, qual seria a melhor projeção de estratégia, etc. Como o primeiro treino livre e o terceiro são sessões feitas em horários muito distintos da corrida por si só, eles não são tão representativos, que é o que acontece com 90% das provas no ano. Então a expectativa já era de uma corrida bem diferente, uma corrida com possibilidades distintas. A Pirelli previa, antes de começar o final de semana, a possibilidade de 2 paradas, assim como no ano passado, então a corrida era para ser bem movimentada e na prática não foi o que aconteceu. Nós vimos uma prova que foi de uma parada majoritariamente, então se tornou mais tática, mais estratégica. Por mais que a gente tenha tido sim uma ou outra movimentação, mas não foi aquela prova de muitas disputas. Por ser também uma pista de DRS longos, você tinha sim a possibilidade de uma perseguição estendida, como aconteceu também por várias vezes. Mas briga mesmo roda com roda foram poucas, mas tivemos sim um bom grande prêmio, pelo menos na minha opinião. Eu acho que houve uma tensão no ar de determinadas disputas, como a do Antonelli segurando o pessoal no final, ou então no início da corrida se o Russell ia pegar o Verstappen, ou então mais para o final a questão do Lando Norris com problema, o Russell também tendo problemas, enfim, muita coisa acontecendo na corrida, mesmo que não tenha sido no roda com roda. Então a prova, ao meu entender, pelo menos foi legal, valeu o ingresso, valeu ficar acordado ali de madrugada. Eu ainda tô meio cansado, fui dormindo, ainda tô um pouquinho cansado, não dormi o tanto que eu gostaria, mas foi uma boa prova. Eu acho que no geral valeu. Agora vamos falar do Gabriel Bortoleto, que fez um strike na largada, inclusive foi penalizado no próximo Grande Prêmio, vai tomar 5 posições de punição. Isso mesmo que você ouviu. O que acontece é que o Bortoleto perdeu a freada, ele mesmo falou isso depois na entrevista, que ele perdeu totalmente o ponto de freada e acertou em cheio o Stroll, que gerou um efeito cascata. Os brasileiros, claro, não perderam a possibilidade ali de zoar a situação, falando que o Bortoleto só queria se vingar do Stroll pelo que aconteceu no Brasil. Vocês sabem que eu não sou de punir, eu acredito que você pune só em circunstâncias específicas, só que o Bortoleto ele perdeu por muito o ponto de frenagem. Não é uma batida como foi a dele com o Stroll, que na verdade nem ele bateu com o Stroll, né, no Brasil. Mas não foi algo leve, em que só ficou sem espaço e aí se tocaram, ou algo assim. Como, por exemplo, o Piastri e o Antonelli no Brasil, em que os pilotos estão na bronca com aquela punição do Piastri. Realmente o Bortoleto perdeu por muito ponto de frenagem, eu acho que fica muito difícil escapar da punição. É difícil você conseguir um argumento para que não haja uma punição, porque o piloto realmente ali ele foi muito imprudente. Acontece, eu acredito que se for para errar, é melhor o Bortoleto errar agora. Finalzinho de temporada, primeiro ano, já não há uma perspectiva de grandes mudanças mesmo na tabela para Sauber, e também não faria uma diferença brutal. Eu acredito que os olhos já estão para 2026, então se for para errar, é errar agora. Ele está conhecendo ali a pista, entendeu que a pista é sem aderência, compreendeu melhor a noção de espaço, para no ano que vem, que é quando, vamos dizer assim, começa de verdade a brincadeira para ele está melhor preparado, com mais casca. Então se for para errar, que erre agora. É claro que a gente espera que ele termine as corridas, consiga marcar pontos, seria excelente. Mas de uma forma geral, o Bortoleto não tinha como escapar dessa punição realmente.
Passando rapidamente aqui por alguns outros pontos da corrida, nós tivemos sim algumas batalhas no meio de pelotão, como citei agora há pouco, algumas brigas, e nós devemos falar que as duas Haas, com a desclassificação das McLarens, marcaram pontos. Conseguiram ali 10º lugar com o Oliver Berman, 9º lugar com o Esteban Ocon, muito bom para eles. Lewis Hamilton fez uma ótima corrida de recuperação, terminando na 8ª posição. Nico Hülkenberg marcando pontos para Sauber, 7ª posição. Hadjar, bela corrida do Hadjar, 6ª posição para ele, com as Racing Bulls. Carlos Sainz aguentou também bastante com a sua Williams, 5ª posição, e Charles Leclerc ficando ali fora do pódio na 4ª posição. São os pilotos que marcaram pontos. É legal ver a Racing Bulls, Williams, Sauber marcando pontos, a Haas também, é legal ver essas equipes marcando pontos. O meio de pelotão é sempre muito embolado, qualquer pontinho ali acaba fazendo diferença, mas é um final de temporada que, como disse agora há pouco, as equipes já estão olhando para 2026, não é como se terminar uma posição acima ou abaixo fará uma grande diferença, a não ser que você pense no escalonamento de desenvolvimento. Aí seria melhor terminar atrás dos adversários, né? Uma coisa meio doida. Mas tá aí então uma menção honrosa a esses pilotos que fizeram por merecer os seus pontinhos. Eu não posso passar esse vídeo sem citar o ritmo de corrida do Antonelli e também falar do George Russell. Desde Singapura a gente tem conversado aqui no canal, tenho falado para vocês em live, tenho falado nos vídeos, que a Mercedes poderia vir forte em Las Vegas porque é uma pista com características semelhantes a Canadá e Singapura. E no final das contas, sim, ela veio forte mais uma vez. Inclusive o George Russell, se não fosse a questão dos pneus, que às vezes ele estava com uma configuração bem diferente, eu até procurei uma explicação da Mercedes, mas a Mercedes só está falando que ele machucou demais os seus pneus, danificou demais os seus pneus na perseguição ao Verstappen. Isso fez com que prejudicasse os dois instintos do George Russell. Então você vai ver no ritmo de corrida puro ali que o Russell acaba ficando mais para trás, mas porque ele teve sim esses problemas. Você vê claramente que ele teve muito ritmo no início e depois ele ficou muito para trás. O Russell tinha um ritmo puro para brigar pela vitória, mas ele não poderia estar preso no ar sujo. E o Antonelli teve até um ritmo médio melhor do que o do George Russell. O Antonelli fez uma corrida espetacular, uma corrida excepcional. Ele segurou o Piastri e o Leclerc, carros que estavam ali com DRS, numa pista de longo DRS. O Antonelli com um pneu muito mais velho, ele parou no início da prova, inclusive se eu colocar aqui para vocês a estratégia, você vai ver que o Antonelli para bem no iniciozinho ali, ele estava de macios, e então ele faz 48 voltas de pneu duro e segurou os seus adversários. Se não fosse aquela pequena punição, poxa, a punição foi por besteira ali, na câmera lenta você consegue ver que o carro realmente deu uma leve saidinha na largada. Se não fosse aquilo, seria um desempenho ainda mais excepcional. Eu diria que ele foi até o piloto do dia, tá? O Antonelli foi o piloto do dia. Ele tá criando casca. A defesa dele no Brasil contra o Verstappen, agora contra os dois pilotos, e como o Piastri foi desclassificado, ele conseguiu voltar à frente do Piastri, né? Foi pro pódio. Uma corrida excepcional do Antonelli, uma Mercedes que, sim, fez aquilo que a gente esperava no Grande Prêmio de Las Vegas, tinha ritmo para brigar pela vitória, mas precisaria ficar no ar limpo, não dava para ficar no ar sujo. Toto Wolff chegou a comentar que havia dano no carro, mas depois mudou de ideia, né? Falou, não, realmente foi uma questão dos pneus. Então, a Mercedes teve esse desempenho que chamou bastante atenção. E o Antonelli, uma corrida brilhante. Eu diria que, se o Brasil eu tinha falado que foi o melhor final de semana dele, em termos de exibição isolada de corrida, essa agora de Las Vegas foi a melhor. O final de semana do Brasil ainda é melhor no conjunto, porque o Antonelli tá ali na frente o tempo todo. Mas exibição isolada de corrida, essa foi fantástica do jovem piloto. É claro que a gente tem que falar aqui sobre a questão de Verstappen e as McLarens. O Lando Norris defendeu com tudo que ele tinha e não tinha logo de cara contra o Verstappen e esqueceu de fazer a curva. O Verstappen ultrapassou, o Lando Norris ficou um alvo fácil para o George Russell também e conseguiu se recuperar ao longo da corrida. O Verstappen teve que gerenciar a prova. Ele foi ameaçado sim pelo George Russell no início, mas depois que o Russell foi ficando para trás, o Verstappen só teve o trabalho de gerenciar a corrida. Então o Verstappen fez aquela corrida que ele está acostumado, em que ele tem que ser perfeito para levar o carro até o final, e ele fez exatamente isso. Ele foi perfeito do início ao fim, ultrapassou seu rival na largada, venceu a prova e ainda está contando com a desclassificação para ficar 24 pontos atrás. Já já eu falo sobre a situação de campeonato, porque o foco agora aqui é a desclassificação das McLarens. O Piastri não fez uma grande prova, de novo. O Piastri não teve um grande ritmo, de novo. E o Lando Norris andou bem sim, o Lando Norris andou bem, fez aquilo que se esperava dele. Ele não precisa mais vencer até o final da temporada, mas ele estava ali na briga.
Ah, eu vou atacar, não vou? Ele até fala pro engenheiro, né? Pô, eu vou pra cima ou fica aqui? O que eu faço? Tal. Mas vem essa desclassificação. O que essa desclassificação quer dizer? Nós temos os dois carros da McLaren desclassificados por desgaste na prancha, que é a mesma coisa que aconteceu com a Ferrari lá na China, você deve se lembrar. Na China, houve um problema de combustível com o Lewis Hamilton e agora, pelo visto, houve um problema de combustível com o Lando Norris também. Inclusive, eu peguei aqui as falas dos pilotos e também do André Stelli, e pelo visto, houve mesmo um problema com o Lando Norris. Quando você tem um problema de combustível, o carro tende a ir ficando mais baixo, então ele naturalmente vai raspar mais a prancha. A prancha, ela existe justamente para a FIA poder verificar quem está andando com o carro mais baixo do que o que deveria. Essa prancha geralmente é de madeira, mas não precisa ser necessariamente de madeira. Só que como o outro carro também foi desclassificado, isso nos leva a crer que houve um erro de configuração da McLaren mesmo, para o final de semana, não foi só a questão do combustível, foi um erro de configuração. O André Stella fala que os carros bateram mais no assoalho do que o que eles poderiam prever nos treinos livres. Lembra que eu falei que não teve dado suficiente no treino livre? Então ele falou que eles foram pegos de surpresa na corrida por conta disso. Desgastou mais, a FIA entendeu o lado da McLaren. Então a McLaren configurou o carro de uma forma em que na corrida ele acabou batendo demais. E aí desgastou mais a prancha, o que gerou a desclassificação. Um erro que ele pode parecer bobo depois que você já ganhou o campeonato de construtores, mas é um erro que bota o Verstappen de volta no jogo, por mais que ainda seja uma situação muito difícil. Agora, me chama a atenção o seguinte, como o carro estava em parque fechado desde o final do treino livre 3, isso significa que Lando Norris e Oscar Piastri andaram com um carro mais baixo do que deveriam na classificação. E um carro na classificação na chuva é sempre o ideal você ter o carro mais alto. A McLaren conseguiu aquele desempenho absurdo com o Lando Norris na classificação, com o carro mais baixo. Ele tinha ainda possibilidade de até melhorar se o carro estivesse mais alto. É surreal, cara. É surreal. A McLaren tinha ritmo sim, deu esse azar e, claro, isso apimentou o campeonato. Então, não é culpa dos pilotos, é um erro de cálculo da equipe, mas eu acho que o Lando Norris pode ficar despreocupado porque ele ainda tem a mão na taça, já o Oscar Piastri, acho que nem vice ele pega e ele tá num momento péssimo, coitado, ele realmente derreteu. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, algumas coisas que têm acontecido, mas ele simplesmente derreteu. Agora vamos falar então sobre a situação do campeonato. A pontuação é essa que você está vendo aí do top 10, em que Lando Norris tem 390 pontos, Piastri 366 e o Verstappen empata com o Piastri. Eu falei na live para vocês, quem acompanhou a live aqui já vai se lembrar disso, que o cenário ideal para o Verstappen era justamente esse. Era as duas McLarens abandonarem e você ter o Verstappen vencendo a corrida. Só que mesmo assim ele está 24 pontos atrás. Ele vai precisar de mais um infortúnio do Lando Norris, o que é muito difícil de acontecer, até porque Qatar e Abu Dhabi devem ser pistas mais interessantes para a McLaren. O Verstappen deve vir forte sim, mas a McLaren deve também ter uma força muito legal nessas pistas e a não ser que ela cometa esse vacilo de novo da prancha, muito dificilmente o Lando Norris vai ter outro abandono. Então o Verstappen e o Piastri precisam de um infortúnio do Norris e o Norris não precisa nem vencer as últimas provas. O Norris está muito tranquilo. Ele pode chegar em terceiro, quarto nas duas últimas provas que está tranquilo para ele. Quer dizer, quarto não, né? Se ele chegar em quarto nas duas últimas, a diferença para o primeiro colocado ele acaba perdendo, né? Assim, é uma situação confortável, mas também não dá para vacilar, né? Vai depender muito de como a Mercedes vai chegar nessa briga também, se a Mercedes vai chegar para querer tirar ponto do Verstappen e das McLarens. Mas o campeonato ficou bem mais aberto, bem mais aberto. Parece que há uma conspiração a favor do Max Verstappen, né? A Mercedes tendo problema durante a corrida para não atacá-lo, depois a McLaren sendo desclassificada. O Verstappen vai começando a ter aquele roteiro de campeão. Kimi Raikkonen vibes de 2007. Mas vamos ver o que acontece nas próximas provas. No geral, eu gostei do Grande Prêmio de Las Vegas. Me fala o que você achou e temos outros parceiros também. Tem aqui a Evo Design Racing com produtos que nem esse capacete personalizados para você. Altíssima qualidade, o cupom RESSACA. Você tem também Amorim Global para assistência jurídica internacional. Você que tem alguma pendência internacional, visto, naturalização, investimentos, entre pelo link. E Instant Gaming com jogos e gift cards, inclusive o Project Motor Racing, numa promoção que não vai durar eternamente. Entra lá porque tá muito barato. Um grande abraço, valeu e falou!